Queria falar um pouquinho de uma forma em geral, né, sobre a Bolsa. A gente está vendo hoje aí uma reação positiva, até a Débora estava trazendo um cenário. A gente tem visto várias quedas aí, né, recentemente na nossa Bolsa, praticamente acabamos perdendo quase todos os ganhos desse ano, apesar de abrirmos em alta hoje, mas a gente tem que falar um pouco mais desse cenário. Acabamos registrando 5 semanas seguidas de queda, né? Queria entender um pouquinho da sua visão como um todo sobre isso, né, sobre esse movimento, não só nosso, mas das bolsas externas. Como que você aí está lidando, né, com todo esse cenário na hora de, né, montar aí os ativos, a carteira? Bom, Paula, Isabela, definitivamente, respondendo de maneira imediata a sua pergunta, a gente está lidando com muita frieza, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem que ter na hora de fazer as recomendações, de montar os portfólios. O índice Bovespa, como você bem colocou, vem passando por altos e baixos. A Débora há pouco, né, falou desse descolamento do mercado brasileiro em relação ao mercado internacional. E aí tem algumas razões importantes, né, sobretudo por conta do mercado de commodities, ainda muito forte no mercado internacional, e mesmo que o mercado lá fora não reflita isso tão intensamente, o índice Bovespa, por ter tanta relação, né, tanta importância, o índice Bovespa tem tanta importância com o mercado de commodities, deixando o índice Bovespa descolando do resto do mundo. Eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês e a todo mundo que está assistindo a gente aqui na BMC News, uns números quantitativos que eu acho que vai fazer todo sentido para a gente drivar um pouco da nossa conversa hoje. Na semana passada, sob a ótica semanal, depois de 5 semanas consecutivas de queda, né, a gente saiu lá dos 121, 100 alguma coisa, o mercado veio ladeira abaixo, caindo por 5 semanas consecutivas de queda. Paulo, isso é um evento extremamente raro na história do índice Bovespa, e eu fui estudar isso de maneira quantitativa. E aí gostaria de trazer esses números para a gente aqui, para a gente entender um pouco o que vem por aí pela frente e o que sinaliza um pouco do que a gente chama de frieza, né? O que eu fiz? Eu fui olhar na história quantas vezes o índice Bovespa caiu por 5 semanas consecutivas, né? E tem ideia, mais ou menos, consegue dar um chute aí, quantas vezes isso aconteceu? Consegue chutar algum número aí? E a Débora, consegue, Débora, dar um chute? Vezes. Quantas? Sei lá, 3, eu tô mais chutando baixo, assim. Porque teve aquele período quando começou a pandemia, e aí ali foi bastante. Ali foi, ali foi um 2, e agora não você sei. me pegou. Pois Vou pegar dos 2 Vamos anos lá. pra... Que? 18. Débora, 18 a Débora vezes. 3 está bem otimista. 18. Caramba. Eu nunca, do tempo que a gente tem a BMC pra cá, eu nunca consegui acompanhar. Veio aí o Covid. Exatamente. Apenas 18 vezes na história que ele caiu por 5 vezes consecutivas, né? E aí eu fui estudar esses números, saber o seguinte, bom, mas o que acontece depois, né, na história desses 18 eventos, o que acontece depois, né? E aí eu tenho alguns números bem legais para mostrar, né? O que eu fiz? Eu fiz um estudo pegando o evento, ou seja, 5 dias de queda, e depois, o que aconteceu 31 semanas depois desse evento. E esse 31 semanas é mais ou menos para o final do ano, onde a gente tem ali o evento eleição, alguma coisa, só para dar um cheiro desse movimento de queda, o que a gente pode esperar em média, né, 31 semanas depois. Os resultados são bem legais. A gente tem uma probabilidade de acerto, juntando todos esses 18 eventos, de 70,59%, que é um número bastante relevante, e uma média de ganhos, ou seja, se eu tivesse comprado o Ibovespa 5 semanas consecutivas, caiu 5 semanas, comprei Ibovespa, esperei 31 semanas depois,
o retorno médio dessas 18 operações teria sido de 20,04%. É um retorno bastante relevante diante de uma evidência muito forte, né? E a gente, com a quantidade de papéis que fazem parte do índice Bovespa, que estão trabalhando abaixo de médias móveis relevantes, como de 50 períodos, 200 períodos, quando a gente incorpora nesse resultado todos, não só o 4 TRI do ano passado, mas o primeiro TRI teve revisão de lucro para cima, e mais, quando a gente incorpora o preço sobre o lucro já que os lucros foram revisados na grande maioria para cima, os resultados vieram até um pouco melhores do que a gente esperava, embora as margens tenham junta tudo isso, olha, quando o Ibovespa estava lá nos 103, 104 mil pontos, definitivamente é uma boa oportunidade técnica e quantitativa para a gente corroborar um pouco a compra técnica de ativos, né? Então, não me surpreende, Débora, esse descolamento do índice Bovespa. Há muitas empresas que estão descontadas sob a ótica técnica e também com fundamento. Temos o mercado de commodities corroborando para esse movimento, e o contexto geral é que o Brasil, dentro de uma ótica internacional, passa por um momento um pouco diferente do quando a gente compara com o resto do mundo. Por aqui, os investidores estão procurando ancorar expectativas a respeito de subir taxa de juros, enquanto o resto do mundo, sobretudo Estados Unidos, né, a maior locomotiva do mundo, a gente ainda vai acompanhar outras altas, e aí esse descolamento faz com que alguma parte desse fluxo venha para o mercado brasileiro, e aí isso incorpora um pouco dados quantitativos e um pouco de momento de mercado, o porquê desse descolamento. Na minha avaliação, a gente tem mais para subir e incorporar a média do que aconteceu nos últimos 18 eventos, né? Provavelmente a gente, em média, pode ter uma expectativa de 20% de ganho, dado esse último fundo. Em outras palavras, para o final do ano, tecnicamente, a gente tem condição de voltar para a região lá dos 120, 121 mil pontos.